Bom dia, bem-vindos ao web seminário da Campelo. Meu nome é Fernanda Freire, assessora de comunicação e marketing da empresa. Hoje o nosso diretor de inovação e serviços, Wilson Giraldelli, falará um pouco sobre como transformar seu ambiente de impressão em um agente de melhorias nos processos de negócio. Durante a palestra, vocês poderão fazer perguntas pelo chat e no final responderemos todas. Ressalto que todos os nossos webseminários são gravados e disponibilizados em até 48 horas no nosso site, www.campelo.com.br. Não deixe também de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos eventos, acontecimentos e notícias que estão em destaque no mercado de TI. Wilson, bom dia. Wilson. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Está me ouvindo bem? Sim, pode começar. Legal. Já estamos com o número das pessoas já acessadas para a gente poder começar? Sim, pode começar. Bom, então, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós vamos estar falando sobre como transformar, então, o ambiente de impressão das organizações em um agente de melhoria para processos de negócio, onde vamos estar trabalhando os temas de captura, de gerenciamento e da disponibilização da informação. Bom, vamos lá então. Aqui, alguns dos objetivos, né? Para onde que vai o mercado de impressão, ou seja, quais são as tendências dessa área, as orientações dos fabricantes, ou seja, como que os fabricantes estão orientando os seus negócios, o que significa de valor diferenciado numa nova proposição nesse mercado para as organizações, alguns cases de sucesso já implantados e algumas possibilidades que existem nessa nova proposição. A gente vai estar tentando levar essa mensagem para todos. Aqui, de forma rápida, um pouquinho sobre a Campelo e como é que a gente enxerga o mercado e como que nós buscamos ou como que nós focamos a nossa atuação no mercado. Essa imagem, ela ilustra bem quais são os nossos principais objetivos ou qual é a nossa visão realmente para o mercado. Onde nós temos ao centro o negócio de nossos clientes. E a gente visa atingir o negócio de nossos clientes, buscando e dando melhores condições para a sua realização. O que a gente leva nesse conceito? Para que a gente consiga dar uma melhor condição para o negócio de nossos clientes. A gente leva tecnologias, que são as tecnologias aí disponíveis de mercado, quer seja as que estão saindo agora do forno, vamos dizer assim, ou tecnologias já mais legadas, mas que, devidamente aplicada ao negócio de nosso cliente, ela pode trazer um ganho significativo. Aliado às tecnologias, a gente tem o conceito da sustentabilidade, quer seja a sustentabilidade orientada ao meio ambiente, ou quer seja a sustentabilidade olhando lá para o negócio, para a manutenção do negócio. E, aliado a tudo isso, sempre num conceito inovativo, ou seja, criar algo diferente, fazer essas combinações de todas essas tecnologias aliadas à sustentabilidade, às vezes de uma forma diferente para que o resultado seja evidenciado. A gente utiliza de conhecimento, quer seja conhecimento da empresa, conhecimento de nossos parceiros, fabricantes e outros fornecedores, assim como também o conhecimento do próprio cliente, para que, juntos, a gente consiga melhorar o negócio do cliente final. Bom, falando então sobre o nosso tema principal hoje, que é a questão de como agregar valor usando o ambiente de impressão. Primeiro, vamos visualizar para onde que está indo o mercado de impressão. A gente tem algumas correntes e cada uma delas sinaliza num caminho. Uma delas é essa primeira fala aí. Embora as soluções digitais estejam crescendo, os volumes de negócio vêm fazendo com que as empresas emitam mais documentos em papel.
muitos segmentos passam até a imprimir mais. Ou seja, não existe aquela questão de que está diminuindo em termos de volume. Ele pode até estar diminuindo, mas em função de crescimento de negócios, o resultado como um todo não é uma diminuição, e sim, às vezes, a percepção até de aumento, mas mais em função do aumento de negócios. Outro posicionamento, outra orientação aqui para o mercado de impressão, que é a questão da nuvem. Alguns fabricantes de produtos, scanners, impressoras e de multifuncionais, eles apostam na convergência entre novas tecnologias para conquistar ainda mais esse mercado, que aqui ele fala do caso da plataforma ePrint da HP, que permite uma impressão de documentos através da nuvem. É uma outra orientação em termos de tendência para o mercado de impressão, ou seja, utilizar do meio nuvem para poder também realizar todas as impressões de documentos. E existe uma terceira corrente, que é onde nós estamos direcionando a nossa fala de hoje, que é soluções embarcadas para captura de documentos e processos se tornam um diferencial para facilitar as rotinas administrativas de cliente. Então, a gente vai trabalhar orientado nessa visão de mercado, ou seja, agregar mais ao ambiente de impressão ou mais recursos ao ambiente de impressão para que ele possa facilitar as rotinas administrativas no geral. Aqui uma informação, uma retirada do Gartner, onde ele sinaliza de como é que está hoje as disposições de dados. E, através dessas disposições de dados, o que está levando as empresas a visualizarem como potencial de mercado. Em termos de dados dentro da empresa, eles são classificados de duas formas. Eles são classificados em dados estruturados, que são aqueles dados que estão em cima de ERP, que estão em cima de ferramentas de CRM, de BI, e outros que armazenam as informações e as disponibilizam dentro da organização. Isso são chamados dados estruturados, ou seja, os dados que são controlados, que às vezes são facilmente gerenciados. E que o percentual desses dados dentro da organização ele chega a aproximadamente 20% apenas. O restante dos dados são chamados dados não estruturados. São os dados que, de alguma forma, não têm um controle efetivo em cima deles. Às vezes não tem um armazenamento estruturado, não tem uma disponibilização de uma forma estruturada, de uma forma segura. Nós estamos falando de e-mails, nós estamos falando de documentos do Word, do Excel, alguns desenhos que foram gerados, algumas atas de reunião, ou seja, uma série de informações que estão dentro das organizações e que hoje elas não estão totalmente organizadas, estruturadas. E elas representam hoje aproximadamente 80% conforme essa informação disponibilizada pelo GRAD. Bom, com base em tudo isso e sabendo que os negócios, para que eles se prosperem cada vez mais, é super importante você ter acesso a todos os dados dentro da empresa e trabalhar esses dados, é aí que surge a oportunidade para o chamado SM, ou para soluções de SM, que nada mais é do que um gerenciamento de todo o conteúdo organizacional. Tá? Então, ele permite a captura tanto de dados estruturados quanto de dados não estruturados e organizar melhor essa informação, quer seja elas fazendo as integrações entre ferramentas de dados estruturados ou não. Então, o SM ele permite todo esse controle e essa gestão. Então, se a tendência é o SM como uma solução para esse caso, olha como que a gente pode, então, o que mais que a gente vê por trás dessa tendência. O SM, então, ele pode resultar em ferramentas aí, em uso de ferramentas que permitem uma captura, um armazenamento e até mesmo um tráfego. E, além disso,
em ferramentas que permitem uma indexação e a busca das informações. Todas as informações também já estruturadas da organização, que são as contidas em CRM, em RP, em BPM, BI e outros sistemas, é passível de integração com os dados não estruturados a partir do SEM. Ou seja, o SEM, além dele permitir toda a captura, todo o armazenamento, gerenciamento e disponibilização da informação dos dados não estruturados, ele permite também toda essa integração com os dados estruturados. Isso é o que a gente vê e o que vamos dizer assim, a visão dessa nova tecnologia de SEM. E para onde, então, os players de ambientes de impressão ou de produtos relacionados à impressão estão direcionando os seus esforços? Nesse quadro abaixo, a gente destaca uma visão de um dos players. O mercado para esse tipo de solução tem recebido a atenção de empresas como Lexmark, que tem aumentado o portfólio de tecnologias SM, adquirindo companhias como a Perceptive Software, entre outras. Ou seja, o mercado está visualizando essa movimentação dos fabricantes, e aqui já está trazendo o retrato, então, do movimento que a Lexmark tem feito nos últimos anos, direcionando todos os seus esforços nesse sentido, ou seja, de atuar nessa camada de SM, que é um gerenciamento do conteúdo de documentos dentro das organizações. Então, falando um pouco mais de Lexmark. E Lexmark, para que vocês tenham um pouco mais de ciência, é um dos principais parceiros da Campelo em soluções de impressão. Tá? Estamos juntos já há mais de 10 anos em vários projetos, inclusive destacados como cases nacionais. Bom, algumas falas aqui do mercado também. A Lexmark acrescenta SM e BPM em sua oferta no Brasil. A Lexmark anunciou a solução de distribuição de captura inteligente, que viabiliza a conexão inteligente de documentos e de processos de negócio e garante acesso às informações quando necessárias. Ou seja, tudo visão da mídia, ou seja, o que a mídia está trazendo sobre o foco da Lexmark. Essa imagem é uma imagem extraída também, aqui até mesmo do próprio site Lexmark, onde ela está levando essa mesma mensagem para o mercado já de uma forma bem objetiva, bem direta. Confie na Lexmark para ajudar a sua empresa a imprimir menos e a economizar mais, ao reduzir impressões necessárias, ao facilitar o fluxo e a gestão da informação. Essa é uma visão que ela está colocando de uma forma bem direta para o mercado. Bom, vimos então, pegando a corrente lá das tendências de mercado, que é de embarcar soluções dentro de ambientes de impressão que possibilitam um gerenciamento melhor da informação. Vimos que as demandas de mercado hoje, em função da classificação de dados estruturados e não estruturados, e que para que você gere diferenciais de mercado, você tem que fazer uma gestão efetiva de todos esses conteúdos internos, e nada melhor do que o SM, como uma solução para que te dê essas condições. E a orientação da Lexmark, que é um dos principais players aí de mercado de soluções de impressão, e é o principal parceiro do Campelo, como que ela está direcionando, então, todos os seus esforços nesse sentido. Aqui uma visão da Lexmark nesse contexto. Ela enxerga, então, essas possibilidades, e aqui ela está classificando essas possibilidades em três, vamos dizer assim, como se fossem três áreas distintas, e aonde ela direciona toda a sua visão. A primeira delas é a área de captura, que quer seja a captura de informação através de um multifuncional ou de um scanner, ou seja, fazendo a conversão de uma informação em mídia papel para uma mídia eletrônica, ou mesmo a captura de informação
de origem já eletrônica ou de origem digital. Tá? Só que já não é mais dentro daquele contexto de uma captura passiva, uma simples digitalização, e sim de uma captura inteligente, uma captura que agrega diferenciais no sentido de prover mais do que se tinha anteriormente. Como, por exemplo, já dando possibilidade de alimentar ou de extrair informações específicas desses documentos que foram digitalizados, fazer validações dessas informações e até mesmo de já dar starts a fluxos de trabalho dentro da empresa, ou a fluxos de processos de negócios dentro da empresa. Então, esse olhar aqui na parte da captura é um olhar diferente, já é a chamada captura inteligente da informação. Além disso, a parte do gerenciamento, ela tem um foco de tanto atuar nos dados chamados dados estruturados, que faz parte então do core business da organização em termos de informação, quanto para aqueles não estruturados, fazendo com que esses dados todos eles sejam gerenciados, sejam controlados e, ao mesmo tempo, também você consiga trabalhar os fluxos de negócios dentro da organização, criando as chamadas etapas de aprovação, etapas de decisão, e sempre portando, quer seja documentos que tiveram uma entrada através de uma digitalização, ou até mesmo documentos de origem já totalmente digital. Tá? Quer seja portando eles ou não. Aí nós estamos falando muito dos conceitos de BPM, quando a gente fala de fluxos de processos de negócio. E fazendo uma gestão de toda essa informação, aí sim nós estamos falando realmente dos SNs. Tá? Então essa aqui é a visão do gerenciamento de todo esse conteúdo e de fluxos de processos de negócio. Além disso, nós temos também um olhar que é para a parte do acesso a essas informações. Quer seja um acesso através de uma consulta direta numa base que faz a gestão de todas essas informações, ou quer seja na saída para a impressão de um documento, ou na extração de uma informação para ser encaminhada via e-mail, ou para ser publicada via um site. Tudo isso é um acesso à informação, e ela tem um olhar também para o acesso à informação. Isso traz a visão mais macro dela, que é disponibilizar o acesso de qualquer lugar, né? E também em qualquer contexto. Tá? Essa, então, é a visão da Lexmark hoje para o ambiente, vamos dizer assim, que mais desses dados mais estruturados e não estruturados, e é onde ela entende que ela pode agregar muito mais valor para os negócios dos nossos clientes. Quais são os benefícios de a gente ter um olhar para vamos dizer assim, essa etapa do processo? Bom, se a gente começa a ter um olhar, então, para a captura inteligente ou para um gerenciamento de todas essas informações e até mesmo pela sua disponibilização, a gente tem alguns desses benefícios listados. Elimina a entrada manual de dados, que às vezes é dispendiosa e geralmente imprecisa, ou seja, você pode eliminar em muito aquele caso de uma digitação de informação para alimentar algum sistema. A própria captura inteligente, ela supre essas necessidades e com muito mais precisão. Permite a extração precisa de dados críticos a partir de documentos em papel, além da validação desses dados extraídos. Ou seja, você pode classificar o que é dado importante em um documento, extrair esse dado do documento e, inclusive, promover validações deles.
quer seja fazendo um comparativo com uma base de dados, que seja do RP ou de qualquer outra ferramenta interna, para verificar se está correto ou se não está correto aquela informação da forma como ela está chegando. Processa vários tipos de documentos. Para um processamento de documentos, por exemplo, de empréstimo, documentos de aberturas de contas, preenchimentos de pedidos de cliente e organização de vários outros processos de negócio com maior eficiência. Ou seja, ela traz as possibilidades para você trabalhar com qualquer tipo de documento dentro da organização. Possível transmitir o conteúdo para os sistemas de gerenciamento de dados, que é os chamados DMS também, de planejamento de recursos empresariais, que é o RP, ou de um gerenciamento financeiro. Aquela questão que nós citamos das possibilidades das integrações, ou seja, de você capturar um dado não estruturado e de integrá-lo a dados ou a ferramentas que controlam os dados estruturados. Permite a construção de fluxos gerenciados e as interações em qualquer fase do processo com os sistemas legais. Ou seja, é possível você construir fluxos de negócio, né, dos processos de negócio, gerenciar esses fluxos e, em qualquer etapa, fazer interações, então, com os sistemas de RPs, com os sistemas BI, CRM e outros. E também as saídas de documentos totalmente controladas. São alguns dos benefícios desse tipo de solução. Aqui vamos citar alguns cases de sucesso já implantados e já disponibilizados aí na mídia como um todo, como cases que levaram um diferencial aos clientes e com esse olhar, o olhar da informação, dessa captura da informação e da gestão e da disponibilização dessa informação. Um deles é a questão do processo de abertura de conta corrente adotada pelo Itaú e acredito que já adotada em outros bancos aí do mercado financeiro. Como é que é esse processo? Falando um pouquinho dele. No processo, então, de abertura de conta, é possível hoje o próprio gerente de conta, no ato ali junto ao seu cliente, coletar todos os documentos do cliente necessários para o processo de abertura de conta, acionar algumas ferramentas que ficam já embarcadas em equipamentos multifuncionais, que permite já uma digitalização com informações que vão facilitar as outras etapas do processo. Então, o próprio gerente vai fazer um input ali de informações, vai acionar um comando no multifuncional, vai sinalizar o desejo dele de abertura de conta, quer seja de pessoa física ou quer seja uma pessoa jurídica, vai sinalizar direto no equipamento algumas informações, como o CPF ou o CNPJ, e vai colocar todos os documentos necessários para um processo de validação. Feito isso, é feita então a digitalização completa e, além disso, com todas as informações imputadas diretamente no multifuncional pelo gerente de contas. Isso está com um fluxo de aprovação interno dentro da organização, que imediatamente cai então numa fila de um aprovador, que faz toda uma análise documental e imediatamente pode dar uma sinalização de aprovado, reprovado ou escalando para mais um nível de avaliação. De forma que o cliente, ou o gerente de contas, junto ao seu cliente, em poucos minutos, já tem uma aprovação daquele cadastro todo para aquele cliente. Com isso daqui, eliminou-se algumas etapas, como, por exemplo, de fazer cópia de toda a documentação, de mandar essa documentação via um malote para uma central, que ia fazer todo o processo de avaliação, que demorava 2, 3 dias para poder dar uma resposta. Com isso, agilizou muito mais o processo ali da captura daquele cliente naquele momento. Tá? Outro case de sucesso é o do Tribunal de Justiça,
do Espírito Santo e também do Rio Grande do Sul, que trabalha a parte de processos judiciais, vamos dizer assim. Através de multifuncionais, é possível fazer inputs automáticos em uma base de dados do Tribunal de Justiça, que já cai dentro das etapas de avaliações do tribunal, né, de uma forma já protocolada. Essas informações todas elas já vão com uma certificação digital própria daquele advogado que está fazendo a entrada daquele processo, de forma que evita a necessidade de ter um setor específico de recebimento lá de todos os documentos, de protocolo daqueles documentos e assim por diante. Então, teve uma agilidade muito grande no input de processos para dentro dos tribunais. E além do input, com as devidas autorizações de cada um dos advogados, é possível você extrair as informações de processos em qualquer instante. Basta ele, através de equipamentos, fazer a input ali da sua autenticação inicialmente, e em seguida de um processo que o próprio sistema automaticamente busca a informação lá na base de dados e traz todas as informações solicitadas naquele momento. Então, também teve ganhos significativos em queimando uma série de etapas do processo de input ou output de documentos, diminuindo, inclusive, esforços consideráveis e também tempos. Um outro case de sucesso, inclusive implementado pela Campelo, é um case da Drogaria Araújo aqui da Grande BH. Esse case ele foi bastante interessante, que ele mudou por completo a visão do cliente para com o projeto de impressão. Antes, discutido basicamente em termos de impressão de documentos e como viabilizar impressão de documentos nas unidades, principalmente aqui lojas, que são as unidades de varejo da Drogaria Araújo, né, cujo volume era muito pequeno e então se discutia muito como viabilizar um projeto de impressão para um cenário como esse. Haja visto que hoje eles já estão com 105 ou 106 lojas e tendendo a um crescimento significativo num curto prazo. Para que a gente começou a olhar, ao invés de olhar a impressão, olhar como aconteciam os processos de negócios de cada uma dessas unidades, nós visualizamos a possibilidade de trabalhar nas questões, principalmente, de receitas de manipulação, que é um dos principais produtos hoje vendido pela Drogaria Araújo em suas unidades de negócio. Antes, essas receitas de manipulação eram capturadas, eram vendidas ali no balcão de atendimento, e elas eram coletadas e encaminhadas para o laboratório de manipulação. Esse encaminhamento ele era feito até então, normalmente via fax ou via malote, perdendo-se tempo e qualidade daquela informação, além de não ter nenhum tipo de gestão em cima. A hora que a gente começou a olhar esse processo de negócio, visualizamos a possibilidade de que todas essas receitas vendidas no balcão fossem canalizadas através de algumas aplicações que foram embarcadas nos multifuncionais, onde o operador ou o vendedor faz alguns inputs de informação no ato da digitalização, é feito a digitalização e todos os documentos associados à manipulação, quer seja um cupom fiscal de venda, que é o comprovatório da venda, a receita de manipulação era digitalizada e encaminhada para dentro de um sistema que fazia o direcionamento. O que era receita, o que é receita de manipulação, automaticamente já direcionava para uma base ou para uma fila de produção no laboratório de manipulação. O que era as questões financeiras ia para o departamento financeiro para poder comprovar a efetiva venda daquele produto. E mais, além dele passar pelo tudo que era passado pelo laboratório de manipulação, assim que finalizado, automaticamente ele ia para uma outra base,
que é uma base de, vamos dizer assim, de um acompanhamento pós-venda para tornar aquela venda de uma forma repetitiva, ou seja, que ela se repete depois de um tempo. Haja visto que o conteúdo do remédio manipulado, ele tinha um prazo, que ele ia, vamos dizer assim, ser consumido num prazo, e logo em seguida, provavelmente, aquele cliente demandaria novamente. Então, permitiu que o marketing pudesse fazer ações mais ativas em cima desses clientes. A hora que a gente conseguiu mostrar isso, a visão que antes estava sendo discutida basicamente em cima de pressão, mudou por completo. E o cliente percebeu que com aquilo ele teria um valor diferenciado. E aí sim viabilizou qualquer tipo de outro projeto. Por trás da receita de manipulação, aí veio a farmácia popular, veio a receita azul e alguns outros documentos que hoje a drogaria Araújo é até pioneira nesse tipo de solução, junto e com visibilidade nacional junto aos órgãos competentes do setor. Bom, esses aqui são alguns cases de sucesso, existem vários outros, mas apenas alguns para vocês visualizarem como é que é essa questão da captura inteligente de dados, de uma gestão, de um redirecionamento interno. E ainda aqui nós não estamos falando na plenitude do SM, que é o que está sendo visto hoje como um diferencial maior ainda para os clientes. Qual é o potencial das soluções, então, nesse setor? Nós podemos, aqui foram enumerados alguns pontos, que são a digitalização direta em multifuncionais com input de dados complementares por um operador, a digitalização de dados com a captura inteligente de conteúdos, dos documentos, com ou sem uma posição fixa. O que significa isso? Uma vez eu trabalhando com o conceito captura inteligente, eu consigo sinalizar para os sistemas que, dentro do documento digitalizado ou do documento recebido, eu quero fazer a leitura, por exemplo, de um CNPJ, independente da posição que ele estiver dentro do documento. Então, o próprio sistema ele faz a varredura como um todo e faz a identificação daquela informação do que significa NPJ, aí é mais por regras estabelecidas dentro do sistema, tantos números com uma formatação assim associada, que pode ser feita uma validação, se é um número de CNPJ ou não. Então, é uma inteligência que o sistema tem, mas que permite essa varredura e a identificação dessa informação em qualquer posição do documento. A extração de dados de documentos com a validação e o redirecionamento de fluxos de negócio. Ou seja, uma vez que você fez a extração da informação do documento, você pode fazer uma comparação dessa informação com uma base de dados e, analisando ainda a questão de, por exemplo, um CNPJ. Esse aqui é CNPJ de empresas com inscrição estadual. Então, ela tem um direcionamento. Esse aqui é um CNPJ de empresas que não tem inscrição estadual. Pode ter outro direcionamento. Só estou mostrando, ou pelo menos tentando levar a mensagem de possibilidades, que é possível, então, você extrair dados, fazer essa validação e fazer um direcionamento através de alguns fluxos de negócios já existentes. Outra possibilidade muito interessante é que existe a possibilidade de você comparar dados de documentos que foram digitalizados, né, ou mesmo documentos digitais, já de origem digital, com dados em tela. Você pode fazer um comparativo. Opa, esse dado aqui eu vou comparar com esse campo aqui da tela. Se estiver dentro lá da regra aceitável de negócio, ótimo, starta o fluxo de negócio, sei lá, X. Se não, dê o retorno ou starta o fluxo de negócio Y. E assim por diante, você vai criando regras. O importante aqui é destacar a potencial dessas ferramentas, que é inclusive comparar então dados de documentos com dados internos. Outra questão, o start de fluxo de negócios, com ou sem a portabilidade de documentos comprobatórios. Bom, isso a gente já até falou, mas nada mais é do que a entrada de uma informação, ele automaticamente starta um fluxo de negócio.
Troca de informações com sistemas de gerenciamento de negócio, as trocas constantes aí com ferramentas de ERP, com ferramentas de BI, com ferramentas de CRM e outras. Tá? Através de web services, algumas APIs de integração ou outros mecanismos de integração. Aguarda com a disponibilização segura e controlada, faz parte desse universo, né, dessas soluções. A busca de conteúdos em documentos digitalizados, isso aqui é muito interessante também, que ele é similar ao buscador do Google, por exemplo. O Google, o que ele faz? Você entra com uma informação e ele sai varrendo os diversos documentos ou páginas de internet que contêm alguma informação associada. Aqui dentro do universo OSM e com essas possibilidades, na verdade, é possível você varrer todos os conteúdos que foram os conteúdos estruturados, aliás, os não estruturados e às vezes até os estruturados, desde que existam regras estabelecidas para isso, ele consiga varrer todos aqueles documentos e pesquisar aquelas informações que foram colocadas para a busca. Ou seja, é como se fosse um buscador do Google, mas com olhar interno dentro da organização. E ainda a saída controlada da informação, quer seja a saída através de um próprio multifuncional no que tange a parte de impressão, daqueles dados específicos ou de formulários específicos, quer seja a saída para uma publicação no site, ou quer seja a saída aí para um encaminhamento via e-mail, ou qualquer outro dispositivo de saída. A questão é que existe uma saída controlada da informação nesse tipo de solução. Aqui falando um pouquinho de algumas soluções que já estão aí implantadas, né, e que já foram, vamos dizer assim, de alguma forma desenvolvidas nesse meio. Tá? Falando aqui de algumas orientadas à parte financeira, à parte de varejo, à parte de governo, de manufatura e logística, da indústria, da parte de transporte e da parte de saúde. A gente vai destacar apenas algumas e não todas. Olhando para o lado de finanças, ou do segmento financeiro, tá? Aonde que existe muitas oportunidades aqui dentro? E que já existem soluções, como a gente até destacou, inclusive a do Banco Itaú. Existem oportunidades nas questões para que se ganha uma agilidade em decisões, como, por exemplo, o processo de abertura de conta. É uma forma de você agilizar uma decisão financeira. Ou seja, para que você mantenha o cliente ou retenha o cliente de uma forma relativamente rápida, sem dar muito tempo a ele em tentar pensar ou verificar outras possibilidades. Então, quanto mais rápido você tomar uma decisão com as suas aplicações de negócio do lado financeiro, melhor mais vantajoso a questão de melhoria dos serviços orientados a clientes. Aqui também você tem uma série de potenciais, de oportunidades potenciais, quando você tem o olhar do cliente, de melhorar os serviços voltados para o cliente. E também a parte de melhoria do compartilhamento de informação. Quanto mais a informação for compartilhada de forma controlada, você pode ter benefícios em cima disso. Em síntese, a visão de soluções para a área financeira é adicionar segurança, adicionar as questões relacionadas ao processo de autenticação e as questões de rastreabilidade de operações. Reduzir tempos, ou tudo que é relacionado a tempos, a processos que demandam tempos. Evitar erros e prevenir contra fraudes. Então, esse é um olhar e algumas das áreas possíveis de foco dentro do lado do setor de finanças. Eu sei que tem uma rede aí de varejo que adotou uma solução similar como essa, para poder, por exemplo, fazer o cadastro do cliente e automaticamente já dar a aprovação e
dar a ele já a condição de compra no momento que ele estiver na loja. Ou seja, ele já chega, quer fazer um cadastro, coloca essa documentação toda, automaticamente cai no nível de aprovação, similar ao processo de abertura de conta do Itaú, e em seguida ele já vai receber lá o crédito, um cartão específico que ele já pode sair comprando. Uma forma de reduzir o tempo e de laçar o cliente, ou de pegar o cliente naquele momento, tá certo? Para evitar que ele pense um pouquinho mais ou que ele veja outras opções de mercado. Então, são algumas soluções orientadas aqui do lado de finanças. Aqui, com um olhar um pouco mais de varejo, como soluções possíveis aqui para o lado varejo. Tá? Nós temos algumas soluções que resolvem problemas aí, entre ordens de compras e as notas entregues ou os produtos entregues, que seriam chamadas consolidações dos invoices, né? Ou seja, ordens de compra com produtos recebidos, se estão ok ou não, se há algum tipo de divergência. Então, existem soluções que facilitam esse processo, comparando efetivamente e startando fluxos de negócios que vão tratar, de repente, discrepâncias, ou capturando informações e alimentando diretamente os sistemas de RP. Então, tem uma série de possibilidades aqui. Outra opção aqui é a questão de sinalizações, ou seja, de como sinalizar melhor, com melhor qualidade para os seus clientes, para que você seja cada vez mais competitivo. Quer seja no formato de uma etiqueta, quer seja no display de uma informação dentro de painéis, através de painéis, ou várias outras possibilidades, que é desde o gerenciamento da informação e as saídas das informações, tornando o negócio, ou pelo menos dando uma maior competitividade aqui para o negócio. A parte de melhoria de serviços voltados a clientes, a questão de captura de documentos, como mesmo a gente falou agora há pouco, né, de um processo lá de cadastro, de aceite de um cadastro de um cliente, tudo que é voltado à parte de captura de documentos para os clientes. Também são oportunidades dentro do segmento de varejo. Aqui, para a saúde, existem oportunidades lá do paciente que está lá quase morrendo na entrada, né, que é uma captura de documentos de uma forma muito mais automatizada, rápida, tá, que permite então, o paciente ser atendido no menor prazo. Tá. Olhando a parte, então, da admissão do paciente e também o ganho, o incremento de velocidade nos processos médicos. Uma simples admissão de um paciente que já tem lá um determinado diagnóstico prévio pode alimentar automaticamente lá um processo médico que vai selecionar o médico XYZ para poder atender, que já vai receber todo aquele diagnóstico, ou seja, são processos, no caso aqui processos médicos, e que agiliza os atendimentos, que dá mais qualidade, mais segurança à informação. A parte dos relatórios, né, dos reportes aqui, médicos que podem ser acessados com muito mais facilidade, que pode ser extraído com muito mais facilidade a qualquer momento. Tudo isso são oportunidades e que essa solução, ela traz uma série de benefícios a todas essas necessidades. Quer seja na captura do documento ou dos documentos, uma captura mais inteligente, no gerenciamento de todo o conteúdo e na disponibilização desse conteúdo. Aqui, algumas possibilidades, principalmente na área de saúde, né? Ou seja, uma vez que você fez a admissão de um paciente, automaticamente já pode liberar uma série de informações que facilita, enquanto estar ali dentro aquele cliente ou aquele paciente, tá, com identificações claras, que permite, então, uma visualização, um gerenciamento visual de uma forma muito mais facilitada. E os reportes,
formulários de reportes com todos os dados. Os formulários podem estar já pré-configurados, não precisa que o sistema gere o formulário, e sim apenas o conteúdo, e ele é extraído a qualquer momento, de qualquer ponto, quer seja através de uma impressão de um formulário, quer seja através de um tablet portátil ali do médico, do notebook, ou qualquer outro dispositivo de saída, ele pode ter acesso a essa informação de uma forma muito facilitada, além de todos os inputs, como os exames, outros laudos complementares de médicos, imputando toda uma base de uma forma muito mais automatizada. Bom, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês, essa nova visão e das novas tendências para o mercado de impressão e para onde alguns dos players estão direcionando os seus esforços. E a Campelo, como já parceira de longa data, principalmente do player Lexmark, nesse setor, tem condições hoje de estar orientando, vamos dizer assim, os seus esforços para poder ajudar cada vez mais os nossos clientes com seus processos de negócio. Ok? Fernandinha. Bom, sim, tem algumas perguntas? Sim, temos algumas perguntas. O Fabrício está perguntando qual a vantagem para a organização dele buscar a solução de SM com fabricantes e prestadores de serviço de impressão. Bom, o que a gente percebe é o seguinte, esse mundo hoje ele está muito integrado, ou seja, a informação ela é uma informação que ela pode originar de várias formas. E hoje a gente tem muita informação em papel. Quando você busca uma solução dessa através de players de mercado com orientação de impressão, você acaba vamos dizer assim, abrangendo mais ainda a informação, a captura da informação. Com isso, tem mais facilidades de ter uma solução mais abrangente, que pode contemplar 100% das informações. Então, a principal diferenciação na busca por empresas orientadas ao segmento de impressão é justamente isso, ou seja, é a abrangência, é a possibilidade de integrar tudo que é o que está em mídia papel dentro do mundo digital. Por quê? Porque ali existe conhecimento, expertise capaz de trazer todas essas informações para esse outro universo. Ok. Tem mais uma pergunta aqui. Na captura inteligente, existe a possibilidade de coleta de dados de qualquer posição de um documento? Como é o processo de reconhecimento? Nossa. A gente até falou um pouco nessa questão durante a nossa fala, mas existe sim, não precisa mais ser em determinada posição da página ou daquele documento, que você vai ler simplesmente uma informação. Hoje, com as tecnologias existentes, elas permitem você buscar a informação independente da posição da página e, de repente, em cada documento ela vir em uma posição. Isso não importa. Como é que funciona isso? Na verdade, são regras estabelecidas dentro do sistema. Como eu citei do caso CNPJ, que eu faço a leitura do CNPJ dentro do documento, independente da sua posição. Por quê? Porque existe uma regra que você pode estabelecer no sistema, que números CNPJs tem tantos dígitos, tem que ser feita uma validação com uma base de dados prévias, ele pode excluir tais e tais números de CNPJs que de repente for vinculado à empresa e o objetivo é a extração de um CNPJ de um cliente. Ou seja, você estabelece as regras dentro das ferramentas que permite você buscar extrair aquela informação de uma forma bem mais inteligente do que é hoje. Tá? Ok, Fernandinha? Ok, tem mais uma aqui. Como funciona para casos onde não existe uma solução específica criada? Bom, a gente já viu que existem algumas soluções já montadas, já aplicadas ao mercado, já reconhecidas como cases de sucesso. Tá? Muitas dessas soluções, elas podem ser adaptadas de acordo com a necessidade.
além da adaptação possível, é possível você fazer todo um estudo, todo um mapeamento da necessidade e desenvolver soluções que possam atender especificamente aquela necessidade. Então, é perfeitamente possível fazer adequações às ferramentas e aos sistemas com ajustes que possam atender cada uma das necessidades do mercado. Sim. Quais outros fabricantes, Wilson, que estão com a mesma orientação da Lexmark? Olha, essa foi uma tarefa difícil. Eu praticamente não visualizei no mercado alguns outros players de impressão com essa orientação. Existem algumas iniciativas, algumas pequenas iniciativas, mais orientadas, por exemplo, a consolidação de invoices, ou seja, uma validação de notas, com ordens de compras, notas recebidas. Existem algumas soluções já de outros players nessa área, mas tão abrangente quanto essa proposição que a Lexmark está levando para o mercado, eu particularmente não visualizei, não conheço. Tá. Como a solução de softwares Lexmark... Sim, está escutando, Wilson? Wilson, está escutando? Está cortando um pouquinho, Fernanda. Oi. Vamos lá. Como a solução de... Está cortando um pouquinho a sua fala. Sim. Só um minuto. O Wilson está escutando agora? Direitinho? Ok. Como a solução de softwares Lexmark é comprada com as soluções de mercado para o processo de captura, gerenciamento e acesso? Ok. Bom, existem hoje grandes players nessa área, principalmente na área de ACM, tá? Players reconhecidos aí mundialmente, e que já estão há algum tempo no mercado. A estratégia da Lexmark foi ao invés de partir do zero com criação de soluções nessa área, ela fez opção de ir ao mercado buscar soluções já consolidadas. Então, ela adquiriu aí algumas empresas, incorporou algumas que já reconhecidas no mercado e muito bem classificadas. Então, ela fez a opção de buscar essas empresas e incorporar em seu portfólio. Então, hoje, se a gente fizer um comparativo entre as soluções incorporadas pela Lexmark quanto às soluções de mercado, elas estão muito próximas, estão em níveis praticamente similares. Então, ou seja, a entrega hoje de uma solução Lexmark e mais com aquela abrangência da captura inteligente é uma solução tão boa quanto uma orientação tão forte para captura inteligente, principalmente de dados em documentos em mídia papel. Então, soluções Lexmark hoje estão classificadas como dentre as melhores soluções desse segmento. Okay. Então, vale a pena fazer uma avaliação, conhecer melhor dessas soluções, para que você possa analisar a viabilidade de uma implantação de uma solução completa junto a esse player. Ok. Wilson, o Marcos Verbena está perguntando se você sabe informar se hoje a Alex possui solução para impressão de imagens médicas. Imagens médicas? Isso. Fernanda? Isso, Wilson. Sim, estou te ouvindo. Tá? Bom, na questão de imagens médicas, primeiro, ela requer uma qualidade muito alta. Tá? Pensando só ao lado impressão, hoje existem soluções da Lexmark em cima da tecnologia laser,
que oferece qualidade suficiente para atender a esse requisito do negócio. Tá? A gente, inclusive, tem soluções, já desenvolvemos soluções nessa área, com imagens que eram necessárias precisões muito altas. Tá? Além vamos dizer assim, de uma impressão a laser, existe também algumas outras orientações em termos de soluções para as questões de etiquetas, para rótulos aí de exames, uma série de outras soluções mais orientadas a cada uma das necessidades médicas. Okay? Agora, essa solução ela não substitui nunca uma radiografia, quando impressa no hospital, aí ela não substitui. Mas uma radiografia, enquanto imagem impressa em um papel comum, ela tem qualidade tão boa quanto. Tá? E o bom é que, orientado à necessidade médica, eu consigo integrar toda essa parte de exames, aos laudos médicos, a todos os dados de input do paciente, tudo isso pode se juntar a uma base única de dados e ser gerenciada e disponibilizada conforme as necessidades e armazenadas pelo tempo que as legislações hoje estão requerendo. Então, esse é o grande diferencial da solução de SM, ou seja, toda essa possibilidade da integração da guarda e da disponibilização. Ok. Ok. O Amadeu Luiz pediu para você citar custo versus benefício, Wilson. Tá. Bom, essas soluções, elas, vamos dizer assim, existem algumas soluções já pré-formatadas, tá? Que pode, de repente, ser integrada a um ambiente de impressão, às vezes sem custos adicionais, ou às vezes com algum tipo de customização para aquela necessidade, ela pode ter um custo adicional. E existem soluções que vão ser desenhadas especificamente para cada necessidade. É lógico que, quanto mais o esforço envolvido, maior talvez seria o custo, licenciamento e outros. Dentro da proposição que a gente está levando ao mercado, nós estamos levando todas essas possibilidades como serviços. Toda a possibilidade de uma captura inteligente, toda a possibilidade de um gerenciamento dessas informações ou da disponibilização dessas informações, quer seja considerando todo esse universo ou considerando apenas etapas, a gente pode estar levando como serviço. Tá? E aí vale a questão da comparação custo-benefício com qual é o ganho que você vai ter trabalhando com essa orientação. Quanto de pessoas você, de repente, pode reduzir na sua estrutura, ou você pode orientar essas pessoas mais para o seu negócio e deixar que as ferramentas e que os sistemas processem com muito mais qualidade, com muito mais agilidade as informações. Então, o olhar é muito isso. Não dá para a gente precisar em termos de quantificar, em termos de números, mas o olhar é sempre esse. Ou seja, o que isso traz de ganho para a minha empresa? Quer seja ganhos com redução dos custos operacionais, quer seja ganho de imagem, você passa uma imagem totalmente diferente para o mercado, uma vez que você tem um controle por completo desse ambiente, ou quer seja das questões de atendimento às legislações legais. Tá? O que isso significa para a sua empresa? Quanto isso você pode deixar de gastar ou pode vir a ganhar com isso? Então, essa é a análise que deve ser feita em termos de relação custo-benefício. Tá? Ok. A Érica está perguntando... A Érica está perguntando, Wilson, se é integrado ao SharePoint. Legal. Bom, o SharePoint é hoje uma das plataformas de mercado que trabalha essa parte da gestão do conteúdo. Tá? É uma plataforma também bastante aceita nesse mundo corporativo. E ele faz, de alguma forma, o papel da gestão do documento, da gestão documental, além
E o que existe de possibilidades nesse mundo? Seriam as capturas inteligentes, vamos dizer assim. Você pode fazer captura inteligente de documentos, quer seja de origem papel ou quer seja digital, extrair informações desse documento, startar em ferramentas do SharePoint, ou simplesmente armazenar de uma forma já inteligente, com parâmetros, extrair a informação de uma forma já mais automatizada, sem necessidade de intervenção humana no processo. Então, essas são as possibilidades aí de integração com a plataforma SharePoint. Tá? Ok. Tem uma outra pergunta dela, eu não sei, o Wilson, eu não sei em que momento que ela perguntou isso, tá? Mas tá assim, isso é bom para quem precisa acessar rápido notas fiscais que estão ainda em papel? Fernanda, não, deixa eu ver. O Wilson, está escutando agora? Pode repetir, por favor. A Érica perguntou, eu não sei em que momento, isso é bom para quem precisa acessar rápido notas fiscais que ainda estão em papel? Em mídia papel, elas estão acabando. Né? As legislações de hoje, elas já, na maioria já das empresas, devem emitir as chamadas o NFE, que é os DANFs. Então, o conteúdo original, se você já trabalhar o conteúdo digital, ou seja, todos os XMLs recebidos, convertidos em informações de input para o sistema, assim como pensando lá, Wilson. Hoje, O Wilson as notas tradicionais vigentes, onde extrai das notas todas as informações pertinentes que possam, quer seja de fazer um comparador de compra, ou quer seja fazer sistema de gestão do negócio. Tá? Wilson, a sua resposta a gente não deu para ouvir toda, porque está cortando, está caindo um pouquinho. Érica, você entendeu aí? Deu para escutar tudo certinho? Ok, Wilson. Wilson, é isso mesmo. Em nome da Campelo, eu agradeço a participação de todos. Em breve enviaremos um novo convite para o próximo web seminário. E a gente aguarda a presença de todo mundo, tá? Obrigado, Wilson. Wilson? Escutou? Wilson. Sim, Fernanda. Pessoal, você está escutando? Tá? Ok. Bom, eu agradeço a todos aí pela participação. Eu agradeço a todos, então, pela participação. E se surgir qualquer dúvida, outra dúvida de interesse, fique à vontade. Pode estar mandando um e-mail ou mesmo fazendo algum contato aí através dos nossos telefones. E se quiser, a gente pode ir até o cliente, até vocês, para discutir melhor, para levar melhor essa mensagem, levar a mensagem até outras pessoas que de repente não puderam participar nesse momento e trabalhar as oportunidades. Ou seja, vamos discutir, vamos desenhar e vamos fazer algumas proposições que possam gerar resultados eficientes para o seu negócio. Essa é a nossa intenção. Então, mais uma vez, obrigado a todos e tenham um bom dia. Obrigada, bom dia.